E shalom, shalom, meus irmãos. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Falei isso à noite, hein, gente? Pelo amor de Jesus. Falei. Nós estamos com nossos hábitos evangeliqueiros tão grandes que a gente não dá bom dia. Alguém dá bom dia, você fala amém. Bom dia, né? Né? A gente está tão acostumado. Tem uns que já. Bom dia. Eu lembro do Jailton e o irmão Braz. O irmão Braz era um camarada extremamente envolvido com a gente na obra missionária. Só que o Braz era do Braz mesmo, né? O Braz era fogo. E o Jailton falou: bom dia, meu amiguinho. Quem conheceu o Jailton, ele disse: bom dia, meu amiguinho. Eu disse: bom dia, amiguinho, não. É a paz do Senhor Jesus. Eu disse: valeu, meu Jesus Cristo. O Braz era bravo. Pensa num cara bravo. Gente boa demais, vai. Aquela pegada evangeliquez. Queridos, eu fui abençoado essa semana por uma palavra e eu quero compartilhar. Claro que Deus me deu de uma forma totalmente diferente. Eu acredito que até algumas coisas mais ampliadas eu quero tentar falar tudo hoje. Mas eu acredito que não vai ser possível. Então, se eu parar no meio de alguma coisa, eu acredito que à noite eu consiga desenvolver um pouco mais, ou ir um pouco mais avante, mas vou tentar correr. Nós estamos falando de avivamento, e eu achei esse tema muito interessante. Já falamos de avivamento de diversas formas, e acredito que vai ser de bênção para a tua vida. Abra a tua Bíblia no Salmo de número 105, verso 17. Enquanto você está preparando para abrir aí, eu quero convidar você também a ficar de pé. Você percebeu que o nosso culto começou a estar um pouco mais tarde, atraso para nós é raridade, não é permanência. Eu estava no velório de uma pessoa muito querida. A irmã Lourdes, ela era assim uma pessoa que, até o bispo correu para lá também. Eu falei: cara, eu estou indo embora porque não dá. Não tem como ficar, não dá para ficar sem ir. E o bispo lembra, uma das primeiras pessoas que a receber quando chegou na igreja, penso numa pessoa assim, muito carinhosa. E eu me lembro um dia de uma profeta do Satanás, porque o Satanás também tem profeta. Se levantou na igreja e pregou uma profecia para ela dizendo que ela precisava ter mais amor. E eu fiquei pensando, você lembra disso? Você lembra disso, né? Eu fiquei pensando, claro que a gente sabe o que é interno, mas o externo revela muitas vezes o que tem dentro de nós. E com todo o carinho que eu tenho por todas as irmãs dessa festa, muitas delas, a irmã Lourdes era aquele tipo de pessoas que ela contagiava você, com o amor dela, com a ternura, com o olhar dela. E às vezes ela me via passando e dizia assim: meu pastor, que a gente, você ainda é meu pastor, você sabe disso. Eu disse: eu sei. Como outras também, tá? Eu sei que outras que estão ouvindo aí, que toda vez também me falam: o senhor ainda é meu pastor. E partiu, descansou no Senhor. Então não poderíamos ficar sem ir lá prestar condolências aos filhos, Rogério, a Sônia, a Andressa. Eu esqueço do nome do outro, Edilson, que era discípulo de vocês lá no Lago Azul. Qual que é o nome dele? Marcelo, a neta Letícia e outros netos. Então eu quero que você agora ore ao Senhor pedindo que Deus conforte o coração da família. E é uma palavra até que eu vou trazer hoje que tem tudo a ver com algumas perdas que nós sofremos em nossas vidas e depois não conseguimos reconstruir as nossas vidas. Que o Senhor ajude eles. A Sônia era
extremamente ligada com a mãe, né? Quem foi lá agora pela manhã viu que ela não saiu o tempo todo livre. Que Deus conforte o coração. Podemos orar para essa família? Pai, em nome de Jesus, Senhor. Aprove o Senhor ter recolhido a tua filha para estar nos teus braços, para estar com o Senhor, meu Deus, dando a ela descanso, dando a ela um gozo eterno, a qual um dia todos nós também queremos estar com o Senhor, embora não queiramos experimentar desta dor agora, dor que machuca os que ficam, mas alegria e gozo para aqueles que vão em Ti. Senhor, conforte agora os familiares, os filhos, meu Deus, os netos da irmã Luz, os amigos ali de próximo, Senhor, pessoas aqui da igreja que são amigos dela próximo, vizinhos. Pai, em nome de Jesus, conforte os corações, meu Deus. Uma coisa nós temos certa nessa vida, que todos nós um dia, se o Senhor não voltar, nós iremos experimentar, ó Deus, ou conosco ou com algum dos nossos entes queridos. Então, Pai, faça os teus filhos terem um novo significado de vida, não deixe eles afundar, ó Deus amado, nesse momento, mas dê força a eles, os fortaleça debaixo da tua graça, debaixo da tua bênção. É o que nós te pedimos e te agradecemos no nome santo de Jesus. Amém, amém. Você pode dar um forte aplauso ao Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Salmo 105, verso 17 vai dizer-nos assim: e mandou diante deles um varão que foi vendido por escravo, José, cujos pés apertavam com grilhões e a quem puseram em ferros, até o tempo em que chegou a sua palavra, a palavra do Senhor o provou. Em algumas traduções, até o tempo que se cumprisse a palavra do Senhor. Meus irmãos, nós estamos falando de avivamento, estamos falando de reviver, estamos falando de ressuscitar, estamos falando de reacender a chama, e eu quero falar nesta manhã de ressignificar, de termos a oportunidade de ressignificar as nossas vidas. E é um grande problema que as pessoas elas não conseguem dar um novo sentido para a vida quando passa por algumas situações adversas, quando passa por alguns traumas, quando passa por algumas provações. Elas são extremamente marcadas e não conseguem nunca mais mudar o curso das suas vidas. E o grande problema de nós cristãos é que a grande maioria dos cristãos, eles não buscam ajuda, eles não buscam de forma nenhuma ajuda. Eles acreditam que eles são diferentes de todas as outras pessoas. Eles acreditam que eles sejam... A gente vive dizendo que nós não somos dessa terra, e eles levam a sério algumas coisas, e eles não conseguem ressignificar suas vidas na igreja, na família, profissionalmente. Eles não conseguem. Essa mensagem, se eu conseguir falar parte dela hoje, eu quero falar primeiro uma parte bíblica, e depois eu quero falar uma parte clínica, tanto psicológica como também psicanalítica. Eu fui muito impactado por essa palavra, e isso me pôs a pesquisar um pouco mais e ir um pouco mais a fundo do que acontece com a gente, o que a gente não consegue, por que algumas pessoas não conseguem, e por que outras, e vou dizer de antemão, tem muitas pessoas aqui no nosso meio, não vou dar nenhuma indireta para você, eu vou trazer um quadro científico, de que você possa dizer: o apóstolo conhece minha vida. Conheço e sei que você sofre disso mesmo, mas não é pessoal para ninguém, porque até eu já experimento muitas coisas dessas aqui. O objetivo hoje é trazer um avivamento para a tua vida pessoal, de maneira tal que você possa mudar o curso e dar um novo significado para a tua vida, e áreas que talvez você não tenha conseguido ter êxito, possa lhe dar a oportunidade de mudar. Isso é avivamento de vida. Nós vemos no Salmo 105 que
o José, ele foi vendido, né? José, ele era filho de Israel, filho de Jacó, né? Neto de Isaac, a qual a Evelyn leu aqui a passagem de Isaac, livro do Gênesis capítulo 26, que eu gosto muito, e bisneto de Abraão. Ele vinha de uma linhagem real, camarada, além de ser um dos filhos mais esperados, um dos filhos desejados do seu pai, até mesmo porque, assim como Isaac foi gerado debaixo de uma esterilidade, né, nós vemos que Jacó e Esaú também é gerado debaixo de uma esterilidade a pedido de Isaac para com Deus. E nós vemos Jacó agora que tem outras mulheres que até geram filhos a ele, mas a mulher que ele amava, como disse Jonatas, a Raquel deveria ser muito bonita mesmo, porque um cara trabalhar 14 anos, né, ele trabalhou 7, depois trabalhou mais 7, era muito bonita, porém não tinha como lhe dar filhos. E ele ora ao Senhor, e até nós temos tem um louvor que fala, nasceu José. Nós temos uma ministração feita pelo nosso apóstolo Renê, acredito que no mover celular, diz que quando José nasce, tudo muda. Então, José nasce e ele muda a história, né? Ele muda o curso. Você vê que quando fala a respeito da história de Jacó, vai falando da história de José. José é o mais amado, ele é o mais querido, ele não é o primogênito, mas ele é o mais querido, porque ele é o filho da mulher que Isaac ele é o filho da mulher que Jacó mais amava. Tá bom? Se nós fizer aqui, de repente, falar que era filho de Abraão, é filho de Isaac, porque está na mente aqui ainda, tá? Então, mas você sabe que é filho de Jacó. Ele era tão querido que o seu pai tinha preferência por ele. É uma das coisas também que isso interfere, não tem como. Ele era o queridinho do papai, não tem jeito. Nós não gostamos muito de falar, não, que papai ama todo, mas não é para frente, não vamos falar disso. E ele era o mais querido, tanto é que ele era o mais querido, gente, que ele vigiava os mais velhos. Ele vigiava os mais velhos. Ele iria, a mandado do seu pai, observar o que os seus irmãos mais velhos estavam fazendo. Então, Jacó era uma espécie de irmão cordinha do pai, aquele puxa-puxa do pai, odiado pelos irmãos, primeiro por ter muito mais o amor do pai por ele do que pelos outros, e depois também por ser o cagueta, né? O dedo duro. José entregava mesmo, não tinha conversa, sabe? Com José não tinha aquela apologia de comprar o irmão mais novo. Não diga para o papai que eu estou namorando, não, que eu vou lhe dar um pirulito. Isso não funcionava com José. Os mais velhos têm a capacidade de persuadir os mais novos, comprando e os induzindo não a mentir, mas a omitir acerca do que viram a respeito deles. Com José isso não funcionava. E José, além dele ser esse querido, a revelação da entrega da túnica deixa os irmãos extremamente irados. E a prova é o Senhor dá a José sonhos que não deu a nenhum dos outros. E pensa, vai vir um seminário de família aí. Pensa a família que Deus decidiu dizer que por intermédio da descendência de Abraão seriam todas as famílias da terra seriam benditas. E justamente da descendência de Israel ele levanta esses 12 filhos, e a qual são as tribos, a qual nós até representamos algumas aqui. Pensa como é que era essa família, irmãos. Um bando de invejosos. Um dos filhos deita com uma das esposas do pai. Pensa comigo. Os outros irmãos, porque um camarada persuadiu a irmã, acabou enganando e acabou a estrupando, eles, dá que está tudo certo, eles resolvem aceitar, enquanto os camaradas, eles fazem um pacto, olha, nós vamos entregar a nossa irmã a vocês, porém é o seguinte,
vocês têm que se circuncidar, vocês têm que cortar o pênis, fazer aquele cortinho, não vou explicar, mas cortou o pênis, foi o pingolim que cortou, irmão. Pensa, cortou o pênis de todos os homens de um arraial, e enquanto eles estavam lá, porque Jesus dos crentes, naquela época não tinha, né? Eu, por exemplo, eu fiz vasectomia, mas não vou falar sobre isso, né? Mas eu estou falando que é para você entender como é que... Eu, depois que passou a anestesia, meu irmão do céu, você sente dor. E imagine os caras cortando lá a parte lá, sem anestesia, sem nada. Fez o estilo da pedra da pedra na pedra. Ai, Jesus! Sabe o que os caras fizeram? Eles mataram todo mundo. Todo mundo. Eles dissiparam todos os homens. Essa família. Então olha onde que o Zé estava. O Zé estava no meio do corpo, irmãos. Agora, para minha sorte, para a tua sorte, que vai te animar um pouquinho, você não tem nenhum irmão que andou matando todo mundo aí enquanto cortava o pênis, não, né? Não tem não, né? Essa foi a família que Deus decidiu, por intermédio dela, abençoar todas as famílias da terra. Ou seja, gente, não tem família perfeita. Você que às vezes passa as suas crises, vive as suas crises existenciais, você diz assim: eu queria nascer em outra família. Todo mundo queria nascer em outra família. Família a gente não escolhe, a gente nasce naquela que Deus tem um propósito conosco ali. Entende? É possível dar um ressignificado na vida, porque o Zé estava no meio desse povo aqui. E a Bíblia diz que os seus irmãos, eles o venderam. Você sabe por quê? Eu não quero entrar tanto lá na história, você já sabe, mas eles venderam. Graças a Deus que o venderam, porque o desejo deles era matar. E quando ele foi vendido, o Salmo, no verso 18, ele vai dizer: cujos pés lhe apertaram com grilhões, e quem puseram ferros. Pés fala da sensibilidade, né? Os pés, a sola do pé é até dura, né? Você descasca, você raspa. As mulheres aí para cá, pega aquela lixa lá e passa no peito do pé. Você vê o quanto que dói. Eu nunca passei, mas eu imagino que o pé é sensível. A apóstola está com uma dorzinha, dorzinha não, uma dorzaça. Ontem até me pediu: faz uma massaginha no dedinho, que bateu no bendito da podrona que estava lá no corredor. Quando ela passou, alguém puxou para fora, e ela toma. Pé sensível é onde qualquer toque vai nos machucar, vai nos ferir. Então, apertaram o pé de José. Agora, eu escolhi a José, até mesmo porque fui ministrado nisso. José era o tipo de pessoa que tinha tudo para todo mundo ter peninha dele. José tinha tudo para ser um péssimo escravo, ou um ótimo escravo, né? Porque escravo não tem direito à sua palavra, escravo não é dono nem do sim, nem do seu não. Então José passa por toda essa crise, por todo esse desprezo. Alguém que era considerado como príncipe, agora é vendido como escravo, era para ser um cara revoltado da vida. Era para ser uma pessoa, como muitas pessoas nós vemos hoje, que fica questionando, porque ele não nasceu na família errada, porque a vida não foi fácil para ele. Pensa! E as pessoas que vivem essas situações, elas nunca experimentaram nobreza. José era um cara rico, seus pais eram ricos, era nobre. Tiveram momentos de adversidade, mas eram uma das famílias mais ricas. José era príncipe, Deus prosperava o seu pai, e agora escravo. Pensa a revolta que daria para nascer no coração desse camarada. Poderia ser tudo que ele fosse fazer, ia fazer de qualquer jeito, mas ele não, ele ressignifica a vida dele. Não é porque ele foi vendido, não é porque ele se tornou escravo, que ele ia carregar aquela situação de amargura para o resto da vida. Ele ressignifica. E ele é vendido, e como ele estava,
lá na casa de Potifar, ele procura dar um novo significado para a vida dele. Ele procura a fazer com que todos os afetos ruins que ele passara mudasse, se convertesse. Então, para nós entendermos, ressignificar, significa justamente nós dar um novo significado para algo ruim que nos aconteceu. Algo ruim aconteceu, porém eu posso dar um novo significado. Eu posso ressignificar a minha vida. Algo ruim aconteceu com José, com Zé, com Zezinho. Mas ele buscou dar um novo significado para a vida dele. Ele fez com que o que nós precisamos aprender e viver hoje comece a acontecer na vida de muitos crentes, na vida de muitas pessoas que não conseguem, mediante a traumas ruins que viveram, as situações negativas que viveram, afeto ruim que viveram, não conseguem mudar. E dar um novo significado, tanto psicologicamente como psicanaliticamente falando, quer dizer o seguinte: tirar o afeto ruim. Ou seja, quando vem as dificuldades, quando vem as frustrações, quando vem os traumas, se você ficar com o seu olhar para o trauma, para a situação adversa, para aquilo que lhe fizeram, para aquilo que você não merecia, mas lhe judiaram, se você ficar com os seus olhares nisso, você vai sucumbir, vai afundar mais cedo ou mais tarde. Ou é possível que você não viva a plenitude daquilo que Deus tenha para você. Por quê? Porque a mágoa, a dor, o trauma, ele fica enraizado. Quando o escritor aos Hebreus vai dizer que nenhum de nós venhamos guardar raiz de amargura. Sabe, é esse sentido que nós precisamos querer dar para as nossas vidas. E nós precisamos entender aqui, como José, nós precisamos entender que pessoas como José, e às vezes nós não entendemos porque pessoas como nós, o Senhor permite isso, porque pessoas como José vai para o deserto, e eu e você muitas vezes vamos para o deserto, mas se nós olharmos somente para o deserto e vermos as coisas ruins que acontecem conosco no deserto, nós não conseguimos dar um novo significado. Mas se nós entendermos que é possível ver o deserto florescer, dar um novo significado para o nosso deserto, nós iremos então viver o novo do Senhor, iremos ressignificar. Precisamos entender, vivemos falando isso, né? Romanos 8 e o verso 28, sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo os seus decretos, segundo os seus propósitos. Então, José sabia isso, e ele soube reivindicar, e é claro isso em José, não só tendo inteligência emocional, mas tendo também inteligência espiritual. Sabe por quê? Eu digo não somente inteligência emocional, inteligência também espiritual, porque os traumas, eles são alojados em nossa alma, e nós vamos falar cientificamente depois disso aqui, eu volto lá depois. Mas esses traumas, o lugar onde ele fica alojado, e nós entendemos o seguinte, que a nossa alma ela gosta de navegar entre tranqueiras, né, gente? A nossa alma gosta de ser bajulada por causa das dores que ela sofreu. A alma gosta disso. A alma não quer sentar e levantar. A alma quer que alguém chegue e cante: vem me consolar. Quer ouvir isso, quer consolo. E o consolo, muitas vezes, é uma forte arma para manter os melindrosos na desgraça,
fora da graça do caos, fica no caos, porque o consolo traz a ele a sensação de afeto que ele nunca teve, de cuidado que ele nunca teve, de amor que ele nunca teve. Então ele nunca vai reagir, porque está na miséria, está num estado condicional de alma penoso, faz com que alguém tenha dó dele. E o José, ele não abraça isso, que agora ele tem que se virar. Ele não vai ter ninguém que vai consolar o Zé, tadinho, Zé, você foi vendido, você era príncipe. Ele não tem. Ele sabia que o que estava acontecendo com ele havia um propósito de Deus, mas mesmo assim o Zé era humano. Embora eu e você saibamos que Deus tem um propósito em nossas vidas, nós esquecemos de um elemento extremamente fundamental. Você, eu, nós somos humanos. E como humanos, não somos diferentes de nenhum outro que passa adversidade, os que fracassam e os que vencem. Então, oh glória! Eu vou até tomar com gosto de vitória para me deixar o povo aqui tudo nesse friozinho doido. Não fiquem com a alma chateada. Senão eu vou pedir para o José ir aí e dar um copo com água para você. Não, um copo com café. Então pensa, José poderia ficar chorando pelos cantos quando o seu senhor, ô José, você não fez sair direito? É que eu estou magoado, eu estou ferido. Claro que ele não ia dizer, porque o magoado nunca disse que está magoado e ferido, só as atitudes dele diz tudo. Então as atitudes de José poderiam ser as piores, mas não era. José fazia tudo com excelência, de maneira tal que ele prospera. Deus abençoa ele. Na casa lá de Potifar, depois de Potifar, era ele. Tudo, aonde José colocava as mãos, vê se um cara não começou a dar um novo significado para a vida dele. Passou pela desgraça, pelo caos, não ficou chorando. Ele ressignificou a sua vida de maneira que se tornou um dos homens mais importantes na casa de Potifar. E a mulher de Potifar colocou os olhos nele. Você sabe, e não foi uma vez ou outra que ela foi para cima do José, não. Foram muitas vezes. E essa vez, José não traía a confiança do Senhor, ele não só pelo Senhor, mas pela integridade do seu coração para com Deus. Pensa em alguém que sofre tanto trauma, tanta dificuldade, poderia dizer, talvez essa seja a minha oportunidade, talvez. Deus me prometeu, o que Deus me prometeu está longe, mas está aí a oportunidade agora. E ele poderia fazer, sabe o quê? Ter se deitado com a mulher de Potifar, mas ele não fez isso. Os traumas e as dores e as mágoas que poderiam ser geradas no coração de José, agora poderiam fazer sucumbir de maneira tal com que ele deitasse com essa mulher. Mas ele não fez, deu um novo significado para a vida dele. Até mesmo porque eu quero crer que ele entendia o seguinte, mais ou menos essa frase aqui, olha, quando você abre a porta para a imoralidade, você fecha as portas da sua prosperidade. Quando você abre a porta para a imoralidade, você fecha as portas da sua bênção. Nós falando lá nos estudos que estamos falando a respeito de oferta, nós falamos que uma das coisas que acarretou sobre a vida de Caim foi não dominar sobre o seu desejo. E a pior coisa para o homem é não conseguir dominar sobre os seus desejos. E os desejos podem ser visitados pela imoralidade. E se ele esquece a sua identidade, quem ele é, ele cai. Cai e até justifica, né? A carne é fraca e aquelas coisas todas que você já conhece. Entretanto, as portas serão fechadas. E José não fecha essa porta. José prefere ser caluniado como foi. A mulher viu a oportunidade de ficar com uma peça de roupa dele. Então, ela vai e o acusa. Acusa de como se ele tivesse a violentado. E você sabe que não foi verdade. E Potifar também sabia que não era verdade. Para poupar a vida dele, pegou e o mandou para a cadeia.
E quando ele o manda para a cadeia, você já sabe, Deus também abençoou o camarada poderosamente. José prospera na cadeia, interpreta 2 sonhos lá do copeiro e do padeiro, que não vamos falar dele, mas você sabe qual é. José tem a chave da cadeia. Pensa, irmão, o cara que era para ter peninha dele, ele faz tudo com excelência, não fica questionando a vida, não fica chorando. De príncipe a escravo, de escravo a presidiário. Mas dá um novo significado para a vida dele lá na cadeia. Eu vou ser o melhor preso aqui. Vou ser um preso com excelência aqui. De maneira que os carcereiros confiavam a ele a chave da masmorra. Pensa. Então nós aprendemos com José aqui que é possível dar um novo significado. E por que nós precisamos entender isso? Porque muitas pessoas têm perdido a sua razão de viver, ou têm vivido extremamente tristes, até mesmo sem saber. Nós precisamos aprender a tirar os aspectos negativos das nossas vidas e dar um novo norte, dar um novo destino. Sabe, queridos? Existem pessoas que o Senhor nos guarde de acontecer isso com as nossas vidas. Mas existem pessoas que às vezes perdem filhos. Hoje tem pessoas que perdem filhos para essas facções. Filhos são extremamente, horrivelmente assassinados. Ou então em acidentes, algo extremamente traumático. E quando isso acontece, um exemplo claro que é para você entender o que Deus quer falar conosco nesta manhã, nesses dias. Quando isso acontece com uma pessoa, sabe o que a pessoa diz? A minha vida acabou. Pessoas que perdem entes queridos e são sepultadas junto com eles. Mas não é só isso não. Existem pessoas que terminam relacionamentos e elas dizem, a minha vida acabou. Existem pessoas que estão lá casadas e de repente se separa, 10 anos depois, a pessoa vive ainda como se tivesse casado com um outro, e ainda que o outro tivesse morrido, a outra pessoa já reconstruiu a vida, já casou de novo, já teve família, e quem ficou está com a mágoa, com a dor no coração, sabe, que fica, a pessoa fica viúva de marido vivo, carrega aquela dor. Só isso não, existem pessoas que não só porque perdem pessoas, porque perdem coisas, perdem oportunidades, perdem empregos, elas ficam extremamente para baixo. Eu estou dizendo isso com conhecimento de causa. Eu trato pessoas que perderam o emprego há mais de 20 anos atrás. Em todas as sessões que nós vamos falar alguma coisa, a pessoa relembra, diz: se eu não tivesse perdido aquele emprego, a minha vida teria um outro sentido. Nós precisamos entender, para dar um ressignificado em nossas vidas, que pessoas morrem e se vão, mas quem fica tem que aprender a se reabilitar. Precisa aprender. Não é porque não deu certo o casamento, não é porque deu certo o namoro, não é porque não deu certo o trabalho que acabou a sua vida, não. É possível ressignificar, é possível você olhar e entender com a vida de José que é possível fazer algo novo mesmo em o ruim que tem acontecido em sua vida, porque senão, querido, você vai se afogar no seu caos e vai chorar pro resto da vida. Eu fiquei um bom tempo da minha vida, e quando eu estava preparando isso até em virtude do que aconteceu esses dias em casa, eu até quero liberar essa palavra profética sobre a vida do meu filho, porque
perdeu uma oportunidade de emprego por causa de um documento. Documento esse que nós havíamos falado e enfim não deu. E veio a pandemia, não conseguiu. E eu estava com, mas eu fiquei, Jesus dos crentes, fiquei possuído. Porque nós já tínhamos dito para ele, mas entendemos depois da situação. E aí Deus me fez lembrar que a mesma coisa que aconteceu com ele, aconteceu comigo. Tinha uma empresa chamada Brasinca, nem sei se existe mais essa empresa, ali na Robert Kennedy, alguém conhece? Subindo ali, uma empresa muito boa. E eu não entrei nessa empresa, porque um mês antes de eu completar 18 anos, eu fiz a ficha lá, passei todos os testes, mas ainda era menor, eles não me pegaram. E acredite, senhores, eu carreguei aquilo por um bom tempo na minha vida. Então, Jô, quero te dizer que Deus deu o melhor para você, tá? Retira tudo que o seu pai lhe disse. Deus deu o melhor para você, ressignifica a sua vida. Tu não entrou lá porque aquilo, talvez por um momento agora, não era tão bom o suficientemente para você, mas Deus tem coisa grande para você. Eu fiquei doente porque não entrei na Brasília. Eu tinha esquecido disso. Mas vendo a situação dele e falando que o pai falou na orelha dele, eu já passei por isso. Por isso que Freud diz que algumas coisas se repetem, é só a gente atentarmos para ver. Então as pessoas não conseguem. Se eu tivesse feito aquela faculdade, se eu tivesse entrado naquele trabalho, se eu tivesse me especializado na minha área, qualquer que seja, gente. Se for de pedreiro, ter excelência em ser pedreiro. Se for de motorista, excelência em motorista. Se for diarista, excelente diarista. Ressignificar a vida. Não é porque perdeu que não vai dar um novo sentido. Vou ficar chorando. Ai, você conhece pessoas que estão até hoje aí, né? Olha para outra, ó, tá vendo? Esse aí é aposentado da Volks. Trabalhei lá na Volks. No tempo do irmão Lula. O irmão Lula cortou o dedinho, eu estava lá. Nunca mais arrumei um bom emprego. O cara vive na desgraça até hoje. Porque não conseguiu ter um retorno. Ele não sabe disso. Vocês vão ver que não sabem. Precisa de um olhar clínico para poder entender isso. Nunca mais ele entrou em emprego nenhum. E todo o trabalho que fica tem tempo e data determinado para sair de lá. Porque o bom era a Volks. E a Volks ele não tem mais. Acorda para a vida, filho. Tu não vai voltar para a Volks nunca mais. Mas não é porque tu não vai voltar para a Volks que significa que você não tem a oportunidade de dar um novo significado para a sua vida e mudar a sua história e mudar o seu posicionamento e com certeza, ainda que vá para os lugares mais obscuros da vida, se você entender o propósito de Deus e como humano buscar entender, ainda que esteja na masmorra, vai sair da masmorra para se tornar governador das suas dores. Você que recebe, se diverte em nome de Jesus. Então, nós aprendemos com José aqui e que é possível ressignificar. Agora eu quero falar de um outro personagem que foi o oposto disso. O cara não conseguiu, o José conseguiu dar um ressignificado para a vida dele. Esse cara aqui não conseguiu. O que acontece com a gente quando nós não conseguimos dar um novo significado para as nossas vidas mediante aos traumas? 2 Samuel, capítulo de número 16 e o verso 23. Então José deu um novo significado. José conseguiu dar um novo significado para a sua vida, que é o que nós vamos começar a viver em nossas vidas. Agora, quando eu não consigo dar significado na minha vida, olha o que acontece. Ou o que aconteceu com esse homem. Está aí já, pastor? Tá. E era o conselho de Aitofel, que aconselhava naqueles dias, como se a palavra de Deus se consultara. Tal era todo o conselho de Aitofel,
assim para com Davi, como para com Absalão. Ó, agora não, depois você vê toda essa história na sua casa, aí no capítulo 2 Samuel, capítulo, você pega do 16 e 15 até o 23. O que estava acontecendo aqui? Vou narrar para você rapidinho. Absalão, ele era um dos filhos de Davi, que eu vou correr, tá? Davi deixa com que ele tomasse o seu trono. Davi permite. As consequências do pecado de Davi, dentre elas aqui, Absalão se revolta contra ele. E Davi, então, por amor a Absalão, não querer matar, ele sai e deixa Absalão tomar conta do trono. Absalão assume o lugar de Davi. Absalão era um cara, por isso que quando a gente fala assim, olha, cuidado com o síndrome de Absalão. Absalão é aquele tipo de pessoa que fica, se fosse eu faria melhor. Não tem aquele? Não tem, isso é síndrome de Absalão. Toda vez que você vê uma pessoa questionando o que o outro está fazendo e dizer que ele faz melhor, se fosse eu faria assim, se fosse síndrome de Absalão. Porque irmãos, aprendam uma coisa. Se fosse eu, querido, não era para ser você. Está lá quem Deus quis que estivesse. Tira esse espírito de Absalão. Ai, se fosse eu, ai, se fosse eu, ai, se fosse eu. Absalão ficava assim. Mas Davi, ele abre mão. E o que acontece? Quando Davi, então, abre mão, Aitofel era um dos conselheiros de Davi. E o que acontece? Com essa transição, com essa troca de reinado, Aitofel é um dos que ficam e que trai a Davi. Só que, entretanto, a Bíblia diz que os conselhos de Aitofel era como a boca de Deus falando. O cara, sabe quem era Aitofel? Aitofel era conselheiro de Davi, conselheiro do rei. Primeiro, com certeza, um cara experiente, um cara estudado, um cara de honra. Ele sabia que ele era uma pessoa de honra, porque tem muita gente que quer chegar em muitos lugares e não se prepara para nada disso, né? Acho que vai cair lá de paraquedas. Ele era preparado, experiente. Sabe como é que era Aitofel? Se estava lá uma questão política, Davi dizia: ô Aitofel, o que tu fala? Qual é o teu conselho? Aitofel levantava, e a Bíblia diz que o que Aitofel falava era como a boca de Deus falando. Aitofel era o cara. Aitofel agora fica com Absalão. E nesse texto aqui ele dá conselho para que Absalão tome as concubinas de Davi, e ele assim faz. Ele ainda está junto com um outro conselheiro que também fica, mas esse outro conselheiro é amigo de Davi. E aí, irmãos, Davi, sabendo que Aitofel era esse homem de honra, era essa pessoa que quando falava os conselhos dele, é certeiro. Davi faz uma oração, 2 Samuel capítulo 15, verso 31, fizeram Davi saber que Aitofel estava junto com os que foram com Absalão. Olha a oração de Davi. Pelo que disse Davi: ó Senhor, transtorna os conselhos de Aitofel. Sabe por quê? Porque Davi sabia que Aitofel conhecia até mesmo as suas estratégias de guerra, até mesmo as suas questões de estratégias políticas de guerra. Aitofel sabia. Davi então ora dizendo: Senhor, confunda, transtorne os conselhos de Aitofel para Absalão, porque senão Absalão vai me matar. E aí, irmãos, não pegue para ler, mas anota aí, 2 Samuel capítulo 17, do verso 1, você vai ler na sua casa depois, que vai dar tempo, até o verso 23. O que acontece? Lá na frente,
Aitofel vai dar um conselho para Absalão. Se nós pegarmos uma quantidade de homens, nós iremos fazer assim, 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 iremos cercar Davi e tal. E esse conselho, só que a oração de Davi foi a seguinte: Deus, transforma os conselhos de Aitofel. O que foi que aconteceu? Quando Aitofel acaba de dizer esses conselhos a Absalão disse: me parece bom, é muito bom esse conselho de Aitofel. Isso aqui, puxa vida, é muito bom, vai dar certo. Aí ele manda chamar a Uzai, que era um dos outros conselheiros. Uzai era amigo de Davi, ficou lá, mas era amigo de Davi. Quando chama Uzai disse: não, dessa vez nós não iremos ouvir o conselho de Aitofel. E Absalão diz: qual é o seu conselho? Ele vai e fala, está aí no texto, não vou dizer muita coisa, mas leia, eu quero que você leia. Está lá o que foi que ele disse. Absalão parou e disse: é verdade, dessa vez o conselho de Aitofel é como se fosse uma emboscada do Senhor para que eu caísse nele. Melhor conselho é o conselho de Uzai. Uzai então sabe que no conselho que ele dá, ele corre e manda avisar Davi, para que Davi não fique por lá pelo lugar onde ele aconselhou. Bom, mas esse não é o que nós precisamos tirar daqui. Sabe o que aconteceu com Aitofel? Vai lá agora para o verso 23. Daí, 17. Esse eu quero que você abra aí. Segundo Samuel 17 e o verso 23. Está aí já, pastor? Antes de nós lermos, presta atenção. Falei do Zé, que superou todas as coisas, todos os traumas. Agora presta atenção nesse camarada aqui. Cara de honra, cara que a palavra dele era a boca de Deus falando, um cara que tinha destaque no meio dos ministros de Davi, porque a palavra do cara era boa. Ele dá um conselho, ele não é ouvido. Não ouviu o Aitofel. Sabe o que aconteceu com Aitofel? Por não poder e não saber dar um ressignificado à sua vida, que é daqui que eu quero tirar. Olha o que aconteceu. Aitofel deu N conselhos de sucesso e nunca foi rejeitado. Mas no dia que disseram não para Aitofel, olha o que foi que aconteceu. Tem muita gente assim. Não pode ouvir não. Olha o que aconteceu com Aitofel. E vendo, pois, Aitofel, que se não tinha seguido o seu conselho, albardou o jumento e levantou-se e foi para a sua casa e para a sua cidade e deu ordem à sua casa. Em outras traduções diz: colocou em ordem a sua casa, os seus negócios, colocou tudo em ordem. E se enforcou e morreu e foi sepultado na sepultura de seu pai. O que é isso, apóstolo, está querendo dizer? Escute, gente. O cara não soube lidar. Não soube lidar com não. Foi um trauma para ele. Ele não conseguiu ressignificar. Falei para você que o Zé ressignificou a vida. Olha o que aconteceu com Aitofel. Um cara de honra. Tudo que ele falava era a boca de Deus e se ouvia. Porém, agora não ouviram Aitofel. Sabe, queridos? E está cheio de crente assim. E eu não estou mandando indireta para você não. Isso aqui é o que precisa ser ouvido. Aitofel sepultou, se enfocou. Cara, precisava de fazer isso. Você vê noticiários aí, pessoas nessa crise que foram mandadas embora, pessoas que têm dinheiro que não se acabará até a 4ª geração.
porque de repente sofreu alguma crise lá, eles vão e se matam, porque eles não conseguem ressignificar. Aitofel não conseguiu. Apóstolo, mas só um conselho que não aceitaram dele fez com que ele desse fim à sua vida. Estamos em Setembro Amarelo, estamos falando de avivamento. Não se dignificou, não conseguiu lidar com a dor da rejeição, não conseguiu lidar com a dor de que alguém não lhe ouvia, e não conseguiu lidar com a dor de que talvez alguém poderia ser melhor com ele que ele no conselho. Não conseguiu. Pessoas perfeccionistas sofrem disso, porque tudo que fazem tem que ser do jeito dele, da maneira dele e tal, e quando não são atendidos, ficam extremamente doentes. Vai embora martelando, 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 martelando. Alguns não dão cabo na sua vida, mas ele acaba com aquilo que poderia ser progresso na vida dele. Aitofel. Característica nossa humana, gente. Eu disse para você que a nossa alma, ela quer carregar tranqueira. Meu Deus do céu, um minuto. O meu tempo. A nossa alma quer carregar tranqueira, quer carregar tudo isso. Mas escute o que nós aprendemos com essas duas histórias aqui. De José e de Aitofel. É possível nós vencermos? Claro que é. É possível ressignificar? Claro que é. É possível buscar um novo sentido de vida? É. Por que Aitofel se enforcou, apóstolo? E por que José não se enforcou e se tornou governador? Você vai ter que vir domingo que vem. Mas eu vou te adiantar o que foi que aconteceu com Aitofel. Aitofel, ele passou por uma experiência que todos nós passamos, por causa do trauma da rejeição. O que é o trauma? O trauma é toda situação negativa que uma pessoa é atingida diretamente em suas emoções, de forma que o nosso cérebro ele tem a capacidade de armazenar aquela situação negativa. Em alguns casos, a memória parece que se acaba, mas a atitude, porque está armazenada no inconsciente aquele trauma, faz com que a pessoa tenha reações inimagináveis. O que foi que aconteceu com Aitofel? É o que nós chamamos cientificamente de transtorno de estresse pós-traumático. Se você quiser saber, você vai ter que vir domingo que vem. E domingo que vem eu vou falar somente sobre isso. Por que isso acontece conosco, apóstolo? Por que esses transtornos pós-estresse nos visitam? Porque as lembranças vêm e gatilhos são acionados. Eu vou falar sobre isso. Sabe por quê? Porque aí nós passamos a entrar num estado de hipervigilância. Eu vou falar, vou dar um nome científico. Sabe o que acontece? Quem tem adrenalina aqui? Você sabe o que é adrenalina? Sabe quando é que essa adrenalina em nós é desenvolvida? Você já correu de algum perigo? Por exemplo, você está num prédio, aí de repente toca a sirene, você sabe que está pegando fogo. Irmãos, a adrenalina vem, tem gente que pula. Você já viu alguém? Lembra do Joel? Não? Quantos anos já faz que o Joel não foi queimado? Muitos anos aqui. Muitos anos, não, amigo? Muitos anos. O Joel, você vê as pessoas, voando. Adrenalina. O que a adrenalina faz com a gente? O que você está querendo dizer, apóstolo? Porque eu quero que você, domingo que vem, você saiba que quando você está com esse transtorno de estresse pós-traumático, os gatilhos são acionados na sua vida. E eu vou dizer até o nome. Você não é alguém que vai ter adrenalina. Esse hormônio, eles são muito mais acelerados dentro de você. E todas as vezes que você passa por situações parecidas com o trauma que você viveu lá, a adrenalina sobe, fica acelerada, depois você sobe. E isso é ruim, porque desencadeia duas coisas que têm sido mortal para essa geração.
E eu vou falar isso sempre. Agora, por hoje, nós vamos ficar o seguinte: se o Zé retificou, por que nós não podemos retificar? Eu não sei quais são os trabalhos, irmãos. Eu sou filho de tentaram me abortar. Não te abortou, filho? Você está aqui? Deus tem uma proposta. Me abandonaram. Deus tem uma proposta. Fui violentado, fui abusado. Deus tem uma proposta. Ressignifique. Você vê que não precisa muito para você ser visitado. Aitofel só não vamos ouvir seu conselho agora. Aitofel ficou tão dodói e se matou. Judas traiu Jesus, não ressignificou a vida dele, tá? Pedro traiu também, mas deu um novo significado para a vida dele. Eu não sei quais são os níveis de traumas que você tem passado na sua vida, mas eu quero declarar em nome de Jesus. Em nome de Jesus, se talvez você esteja sepultado com alguém, sabe? Se talvez você perdeu algum emprego e disse, nunca mais eu vou ser o mesmo. Se talvez você perdeu uma chance de faculdade, sei lá, irmão. Pelo amor de Jesus, não faça como Aitofel. Não volta para casa dizendo, puxa vida, eu sou um zero mesmo. Sou um zero. E uma das causas por que aconteceu isso com Aitofel também, clinicamente falando agora, Aitofel era avô de Absalão. Mas fica para a próxima. Se tu perder, havia algo ali. O cara já estava doente. Por menor que seja. Irmãos, e outra coisa que eu quero dizer para você que eu vou falar na outra. Mas isso é um mito. Ninguém nunca sabe quando a pessoa vai suicidar, queridos. A grande maioria, elas dão sinais claros. É que a gente está tão envolvido na correria, né? E detalhe, algumas pessoas não percebem que eles estão próximos a fazer isso. Mas há poder no nome de Jesus. Se José, com a vida desgraçada que ele teve, deu significado na vida dele, em Deus, eu quero declarar em nome de Jesus. Há uma porta aberta de milagre para a tua casa, há uma porta aberta de milagre na tua direção. E tudo quanto o diabo tentar plantar na tua mente, nós iremos saquear, nós iremos destronar principados, potestades que possa, em uma esfera espiritual, tentar bombardear o teu cérebro, fazendo com que o seu lado humano se torne inflexível e não seja mais sensível a ouvir. Você é filho da promessa. Deus ainda tem uma história com você. Vem de pé em nome de Jesus. Eu quero orar nessa manhã. E a minha oração hoje é: Senhor, ajuda-nos a darmos ressignificado em nossas vidas, em situações que fomos feridos. Senhor, ajuda-nos a reavivarmos, queremos viver em situações que fomos feridos. Deus, não nos deixe, Senhor, não nos deixe ser como Aitofel. Meu Deus, não deixe, Senhor, todo espírito de culpa, todo espírito de rejeição, toda dor causada por abandono, afeto ruim, hoje, agora, não só de um quadro emocional, psicológico, psicanalítico, mas espiritual.